Boa noite a todas e todos que estão aqui acompanhando essa live. Hoje nós estamos comemorando os 14 anos da Lei Maria da Penha. Foi no dia 7, e hoje nós estamos fazendo essa live para falar sobre essa Lei Maria da Penha, que nós consideramos uma das maiores conquistas das mulheres nos últimos tempos. Estamos aqui hoje com a Inês Pandelon, com a nossa amiga Leila Linhares, a Tenente Coronel Cláudia Moraes, e nós vamos hoje trabalhar um pouco essa lei, com essas duas grandes mulheres, a doutora Leila Linhares, que foi uma das redatoras da Lei Maria da Penha. Então, muito obrigada, Leila, por você ter aceitado o nosso convite, por estarmos juntas aqui hoje. A Tenente Coronel Cláudia, também muito obrigada por sua disponibilidade. Essa live é um evento anual, isso faz parte da nossa agenda anual, essa comemoração da Lei Maria da Penha. Mas, nesse ano de pandemia, não podemos estar juntas presencialmente, então resolvemos fazer uma live, e nós temos a participação na organização da Associação de Mulheres Bete Lobo, da Associação Mulheres Cidadania, o Fórum Regional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a Pastoral da Mulher Marginalizada, a Pastoral do Acolhimento à Mulher, o Sindicato dos Engenheiros e o Coletivo de Mulheres da FICENGE. Então, obrigada a todas que contribuíram na organização desse evento. E estamos aqui com a Inês Pandelon, falar um pouquinho da Inês, todos já conhecem. A Inês Pandelon é mineira de Cataguases, é professora, jornalista, pós-graduada em História Social. Ela veio para o Sul Fluminense com sua família. Ela sempre é uma pessoa que sempre participante, atuante na Igreja Católica, nas pastorais, reflexões bíblicas. Foi despertada para a importância da militância nos movimentos populares e sindicais e político, visando a transformação da sociedade. Inês é fundadora do Partido dos Trabalhadores em Barra Mansa, partido do qual é filiada, ela, me ligaram aqui, eu me perdi, ela é fundadora do PT, defende a ética na política e acredita que um mundo melhor e uma sociedade melhor são possíveis. Em sua trajetória política, acumulou o cargo de vereadora, foi a primeira e única mulher prefeita de Barra Mansa e teve 3 mandatos de deputada estadual. Uma das grandes marcas de sua vida pública é a busca e o exercício da democracia. A participação popular sempre esteve presente em seus mandatos e ao lado das lutas de reivindicações justas do povo. A defesa dos direitos da mulher é um tema que também faz parte do seu dia a dia, desde a época em que foi vereadora. Na luta por uma sociedade justa, de paz, Inês trabalha pela conscientização da sociedade para que todo ser humano seja respeitado na sua diversidade e pelo fim da discriminação e da violência contra a mulher. Esta é a Inês Pandelon. A nossa companheira Leila Linhares é advogada, integra a Comissão Especial de Segurança da Mulher, que é vinculada ao CEDIM, ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Ela é uma das coordenadoras da CEPIA e fez parte, né, das 5 ONGs que elaborou a Lei Maria da Penha. Ela foi redatora, uma das redatoras da Lei Maria da Penha. A Tenente Coronel Cláudia Moraes, integrante da Comissão Especial de Segurança da Mulher, também integra essa comissão, é responsável pelo projeto Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, a Tenente Coronel Cláudia Moraes. Esse projeto que é tão importante, esse projeto Guardiões da Vida, né, que é um projeto, nesse momento,
A Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, na Polícia Militar, para nós, é um oásis nesse meio, né? Em meio a tanto desmonte das políticas públicas, ter um projeto como esse é muito importante para nós e nós parabenizamos você, Cláudia Moraes, por isso. Inês Pandeló com a palavra. Então, gente, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar aqui, viu? Com essas mulheres guerreiras, as mulheres que no dia a dia batalham por melhores condições de vida, por direitos, para toda a população, em especial as mulheres que sempre são tão marginalizadas e, ao longo dos séculos, né, foram colocadas à margem da sociedade. É um prazer estar aqui com a Leila, né, que tem essa história maravilhosa, com a Tenente Cláudia também, que batalha a beça à frente da polícia e está pensando cada dia mais como elaborar projetos que possam realmente melhorar a vida das mulheres, dar mais segurança, inclusive, e a Conceição, né? Essa que falou com vocês até agora, é a Conceição. Muita gente já conhece, pessoal que está participando aí, mas eu também vou dar uma pinceladinha sobre a vida dela. Quem não conhece tudo, vai saber agora. Tudo não, vou contar só um pouco. A Conceição Santos, ela é graduada em Letras e Direito, ela é especialista em Direitos Humanos pela PUC-Rio, participa da comunidade Nossa Senhora das Graças Pastorais Sociais, é militante do movimento feminista e de mulheres, luta pela garantia dos direitos humanos das mulheres, pelo direito à vida e pelo fim de todas as formas de violência contra a mulher e meninas. Defende a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão e escola de tempo integral na rede pública de ensino. Atua na formação da igualdade, da promoção da igualdade racial, direitos e oportunidades para a população negra, pelo fim do genocídio dos jovens negros e pobres. A Conceição, quem conhece sabe, ela é incansável defensora da democracia e da participação popular através da implantação e efetivação dos conselhos de direito, inclusive que ela participa, está licenciada agora. É anistiada política, que é também uma luta que ela trava, e defensora do direito à memória, verdade, justiça e reparação dos direitos dos anistiados e anistiadas políticos. Acredita que uma verdadeira transformação social com igualdade de direitos é possível e também pelo fim da violência contra as mulheres. Essa é a Conceição Santos, né, que está aqui presente também. E agora, para o nosso bate-papo, eu gosto muito de falar bate-papo, toda quarta eu tenho uma live, vou aproveitar para fazer um comercial, amanhã é dia, né, da live bate-papo, mas eu gosto dessa palavra, que é uma troca, né, que a gente pode ter entre as pessoas. E aqui hoje, com essas convidadas maravilhosas aí, vamos discutir sobre uma conquista das mulheres, que foi a Lei Maria da Penha, os 14 anos que nós estamos comemorando agora. Então, eu passo a palavra aí para Leila Linhares, né? Ela é advogada, como a Conceição falou, e tem se dedicado desde a década de 70 às questões dos direitos humanos e, especificamente, os direitos humanos das mulheres. Ela foi uma das organizadoras do histórico seminário, né, que iniciou a segunda onda feminista no Brasil, o seminário sobre o papel e comportamento da mulher na sociedade brasileira, que foi apoiado pelas Nações Unidas e organizada aqui no nosso estado, na cidade do Rio de Janeiro, em 1975. Então, ela é sócio fundadora do Centro da Mulher Brasileira, nesse mesmo ano, e a gente fica muito feliz de poder conviver assim com a Leila, essa elegância em pessoa, a gente falava aqui antes, né? Essa
essa mulher que passa, ao mesmo tempo, garra, mas, de outro lado, passa assim, uma tranquilidade, né? E a gente sempre fica muito feliz de encontrar a Leila. Vou, então, te passar a palavra agora. Pensamos em 15 minutos para você fazer essa fala inicial. Tá. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui com você, Conceição, Inês, Cláudia. Né? É muito bom a gente poder estar juntas, né? E eu queria, Inês, acrescentar um dado que você não acrescentou quando você falou da Conceição. A Conceição é uma das fundadoras da Comissão de Segurança da Mulher, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Quando, na época acho que era em governador o Marcelo Alencar, né? Houve um certo movimento na Polícia Civil de fechar as delegacias de mulheres, né? E nós tivemos um embate assim forte, né, como secretário de Segurança, e o secretário, então, nos lançou o desafio de nós fazermos, em tempo recorde, um diagnóstico sobre a situação das DEANs aqui no estado do Rio de Janeiro. E nós fomos a campo, eu, Conceição, Nairjane, né? E depois se agregaram outras companheiras, e nesse momento nós conseguimos realmente, na época, acho que eram 3 delegacias, 3 DEANs, a Conceição tem a memória disso tudo, eu já provoquei a Conceição, que eu acho que ela devia escrever sobre isso, né? E foi, assim, um momento muito importante de força política também, da gente não deixar perder uma conquista importante do início dos anos 80, que foram as delegacias de mulheres, né, as DEANs, né? Então, eu acho que é importante também frisar isso na biografia da Conceição, né? Eu acho que nós éramos já, desde aquela época, mulheres que vamos à luta, né? E provamos que as DEANs eram muito importantes e conseguimos, inclusive, que o governo reformasse uma série de DEANs, né? Tivemos um apoio também da primeira-dama, na época, como é que era o nome dela, Conceição? Célia Alencar. Célia Alencar. Né? Célia Alencar, né? E saímos por aí peregrinando, conhecendo as delegacias. Então, isso é uma coisa, é uma memória muito próxima que nos une, né, Conceição? Sim. E com o Nair também, né? Nairjane também foi pioneira nessa comissão. Exatamente. Nair já está com seus 80 e tantos, continua militando, continua na batalha, né? Continua realmente dando a sua contribuição para o feminismo, para as mulheres, né? E, bom, vocês me fizeram uma provocação, particularmente a Conceição, né, para falar um pouco da Lei Maria da Penha, né, que nesse ano completa 14 anos. Né? E eu sempre, quando falo da Lei Maria da Penha, eu gosto de recuperar um pouco a história do movimento feminista. Né? Vocês falaram na década de 70, né, realmente, a partir de 75, a militância da gente se torna uma militância pública. E nessa década de 70, no final dos anos 70, o que nós vimos eram os assassinatos de mulheres e a impunidade dos seus assassinos, né? Que alegavam a chamada legítima defesa da honra, e com isso eles saíam incólumes, e aquelas mulheres que tinham sido assassinadas eram sempre descritas como merecedoras desse castigo bárbaro, e mulheres que tinham dado margem, tinham ferido a honra desses homens. Então, nesse final da década de 70, um movimento de mulheres muito bonito, partindo de Minas Gerais, lançou, né, um slogan, que se tornou um slogan muito forte para o movimento de mulheres, que é o slogan "Quem ama não mata". E esse slogan ele ganhou o país inteiro, né? Mulheres se mobilizando, conseguimos reverter julgamentos que utilizavam esse discurso misógino contra as vítimas, e isso foi de grande importância. E eu acho que nesse final, né, da década de 70 para a década de 80, ressurge, então, né, com grande força, o movimento feminista com uma demanda muito forte também, que era a demanda pelo fim da violência contra as mulheres. Né? Até então, nós vínhamos numa luta, né, desde a década de 20, pelo direito ao voto, depois pelo direito aos direitos civis. E eu acho que esse final da década de 70 inaugura uma luta pelo direito das mulheres a uma vida sem violência, né? Contra, né, a violência às mulheres.
E é o início dos anos 80, todas nós lembramos, é o início que começa um processo de redemocratização, o surgimento das delegacias de mulheres, o surgimento dos abrigos, né? E também muitas mulheres, né, voluntariamente formavam os SOS Mulheres, que foram, digamos assim, o embrião do centro de referência das mulheres. Eu acho importante a gente recuperar essa história, porque a luta contra a violência às mulheres não começou com a Lei Maria da Penha. Né? É uma luta antiga, é uma luta que envolveu muita atuação das feministas de todos os estados brasileiros, e é uma luta que se mantém muito ativa. Né? Essa luta foi fortalecida, né, com a inclusão na Constituição Federal de um artigo no capítulo da família, em que o Estado não tolera, né, a violência no âmbito doméstico e assume o compromisso, o dever de fazer tudo para eliminar essa violência. Isso foi um dado muito importante, foi todo um processo constituinte. A Conceição certamente vai convidar a Jaqueline para falar sobre a atuação do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres nesse processo constituinte. Isso foi um ponto muito importante, que foi fortalecido também no início da década de 90, pelas conferências, né? A Conferência de Direitos Humanos, que definiu que o direito das mulheres é o direito a uma vida sem violência e que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos. As conferências de População e Desenvolvimento, de 1994, a Quarta Conferência da Mulher de Beijing, de 1995, e, no caso da Lei Maria da Penha, particularmente a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, a Convenção de Belém do Pará. A Lei Maria da Penha se inspirou na Convenção de Belém do Pará. Eu acho que isso é um dado muito importante, porque o Estado brasileiro reconhece como legislação interna os tratados e conferências internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. E o Estado brasileiro ratificou essa convenção, a Convenção Interamericana contra a Violência às Mulheres, que ficou conhecida como Convenção de Belém do Pará, porque ela foi assinada numa assembleia, né, da Organização dos Estados Americanos, aqui no Brasil, né, na cidade de Pará, de Belém do Pará. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, também é um ponto importante que o movimento de mulheres ele é um movimento plural, ele é um movimento que comporta diversos segmentos das mulheres, né? Mulheres que estão na área da justiça, que estão na área da segurança, que estão na área da educação, que estão trabalhando, que estão, enfim, nos movimentos estudantis, e também, né, as mulheres advogadas, as mulheres profissionais do direito, as operadoras do direito. E foi nesse sentido que um grupo de operadoras do direito, se dando conta de que, apesar que o Brasil tinha assinado essa Convenção de Belém do Pará, que definia a violência contra as mulheres como uma violação dos direitos humanos, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, e definia, então, a importância de se dar nome àquilo que era antes chamado de desentendimento familiar, conflito familiar. Com a Constituição, incluindo o dever do Estado de coibir a violência contra as mulheres, essa violência sai do espaço privado e vai para o espaço público, vai para o espaço que o Estado tem o dever de atuar. E, nesse sentido, houve um momento que nós, operadoras do direito, nos damos conta de um conflito legislativo. O Brasil assinou a convenção, portanto, a convenção é lei interna, e no ano seguinte o Brasil cria, né, o Parlamento brasileiro aprova a lei dos juizados de pequenos crimes. Né? E esses juizados de pequenos crimes, eles julgam crimes cuja punição desses crimes não ultrapassa 2 anos. E o que nós nos demos conta é que cerca de 70% dos chamados crimes de menor potencial ofensivo que chegavam a esses juizados, na realidade, eram crimes de violência doméstica. São as agressões que, por não lesarem órgão, né, ou função, essas agressões
pelo Código Penal, são punidas com penas até 2 anos, particularmente se o réu é primário, de bom comportamento, etc. Então, o que nós demos conta é que, se, por um lado, a Convenção de Belém do Pará chama a atenção de que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, essa violência não pode ser tratada por uma legislação que se caracteriza como uma legislação voltada para os crimes de menor potencial ofensivo. Talvez uma legislação muito adequada para os crimes de trânsito, para as brigas de vizinho, mas para a questão da violência contra as mulheres, que é aquela violência reiterada, não é uma violência ocasional, os juizados, né, a lei dos juizados criminais, né, de menor potencial ofensivo, isso não dá conta. E se criava um conflito, então, legislativo. E, ao mesmo tempo, nesse momento, né, eu foco esse momento em 2002, o Brasil, no ano anterior, tinha sido condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso da Maria da Penha Fernandes, uma mulher que, tendo sido quase que assassinada por 2 vezes pelo seu marido, esse homem continuava impune quase 20 anos depois da agressão. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, né, a promover o julgamento do agressor, a indenizar a Maria da Penha Fernandes e elaborar uma lei de violência contra as mulheres. Nesse momento, esse grupo de mulheres, né, basicamente mulheres de organizações não governamentais, como a CEPIA, como o CEFEMIA, como o CLADEM, como o TEMES, e uma ONG que não tem mais, que é a Advocacy, que era aqui do Rio de Janeiro, e uma outra também de Brasília, que era a Agende. E, além das advogadas dessas organizações, juntaram-se a nós defensoras públicas, promotoras de justiça, pesquisadoras, quer dizer, advogadas pesquisadoras do direito, e nós, então, tivemos, né, essa possibilidade de elaborar um texto legislativo, que é um texto legislativo que não é punitivista, é um texto legislativo que tem uma ênfase muito grande na prevenção e na atenção às mulheres em situação de violência, embora, né, a ênfase da lei tenha caído muito no aspecto criminal, né, na atuação das forças de segurança e das forças de justiça. Mas nós achamos, né, que, na realidade, ao comemorarmos esses 14 anos da Lei Maria da Penha, nós estamos precisando avançar ainda mais em comemorar que a Lei Maria da Penha possa ser realmente um instrumento de prevenção da violência, né? Isso só pode se dar através de mudança de padrões culturais, e é importante que a Lei Maria da Penha seja levada para as crianças, para os adolescentes conhecerem, para que eles possam ter uma perspectiva, criar novos valores calcados na tolerância, valores calcados no respeito ao outro, na solidariedade, valores que não aceitam comportamentos sexistas, homofóbicos, racistas. Então, o sistema de ensino, ele é fundamental, é uma peça fundamental para a implementação da Lei Maria da Penha, assim como, né, o sistema de serviço social, de assistência social, né, particularmente as assistentes sociais, as psicólogas, as advogadas que estão nesses centros de referência da mulher. Esses centros são importantíssimos, que muitas vezes a mulher não quer ir a uma delegacia de polícia, mas ela pode ir a um centro de referência, onde ela vai ter as informações, ela vai ter possibilidade de melhorar a sua situação e tomar decisões, né, que possam ser as melhores decisões que ela considere em relação à situação que está vivenciando. E a Lei Maria da Penha, nesse sentido, ela cria uma política nacional articulada, né, nos 3 entes federativos, município, Estado, governo federal, e articulada também entre as diversas secretarias, trabalho, educação, saúde, segurança, justiça. Ou seja, a proposta da lei é uma lei extremamente moderna, na medida em que ela não é uma lei isolada num contexto legislativo, é uma lei que chama todos os entes federativos para assumirem aquele compromisso que está na Constituição Federal de coibir a violência contra as mulheres. E os artigos iniciais da Lei Maria da Penha
são pouco lidos, pouco conhecidos, e eu sempre insisto que as pessoas leiam esses primeiros artigos da Lei Maria da Penha. É uma lei de violência de gênero, isso é importante, porque nós vamos ver que mulheres transgêneros têm direito a serem atendidas pela Lei Maria da Penha. É uma lei que se propõe, né, a ampliar o leque de atendimento, o leque de políticas públicas. É uma lei que cria mecanismos específicos novos no direito brasileiro, né, como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência. Antes mesmo de um caso ser julgado, essa mulher pode ter atenção, né, das políticas públicas, e aí é fundamental a gente perceber que não adianta lei se não existem os serviços, se não existem políticas públicas que permitam que essa lei seja efetivada. Muitas vezes as pessoas dizem: a lei Maria da Penha não adianta nada, porque a violência contra as mulheres continua. Sim, o que nós podemos dizer é o seguinte: se a Lei Maria da Penha tivesse sido implementada na sua integridade, nós teríamos um quadro muito diferente, um índice muito menor de violência contra as mulheres. Eu não diria que seria um índice zero, porque, na realidade, a gente sabe muito bem que a violência contra as mulheres, assim como o racismo, são violências estruturais na sociedade brasileira. A sociedade brasileira se fundou, né, na escravização indígena, na escravização de povos sequestrados da África, num modelo patriarcal exacerbadíssimo, né, vindo de uma Europa ainda marcada pela caça às bruxas, né, pela Inquisição. Então, nós temos realmente pilares, né, estruturantes da violência contra as mulheres e da violência em relação ao racismo, a violência racial aqui no nosso país. Então, por mais que a gente consiga implementar 100% a Lei Maria da Penha, nós só teremos realmente uma resposta positiva à diminuição dos índices de violência doméstica se nós assumirmos essa possibilidade, né, muito difícil, eu destaco, essa possibilidade de enfrentarmos, né, esses pilares estruturais extremamente desumanos que fundaram, né, a sociedade brasileira. Mas eu acho que é uma alegria muito grande a gente ver essa luta que vem desde a década de 70 se continuar, né, numa força de movimento feminista que vai se tornando mais jovem, né? Ver as jovens feministas, ver as jovens negras nas suas passeatas, nas suas reivindicações, nos seus lives, né? Ou seja, a gente tem, né, uma geração feminista. E para a minha geração, isso é muito importante, né? Nós ainda não nos aposentamos, mas é muito bom a gente saber que a gente tem para quem passar o bastão, né? Eu acho que essa é a grande esperança que nós temos e a certeza que essa nova geração não vai fugir da luta, né? Que vai continuar, né, dando seguimento a essa luta histórica das mulheres por cidadania, por segurança, por justiça, por uma vida melhor, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né? E mais sororidade, né? Quando nós falamos do pátria, nós estamos usando uma expressão latina muito masculina, né? Uma sociedade que tenha mais sororidade, né? Então, eu gostaria que esse fosse um pouco o meu recado, a minha reflexão hoje, quando a gente está falando dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Obrigada. Obrigada, Leila. Volta a palavra para a Conceição. Obrigada, Leila, pela sua belíssima exposição. Você tem toda essa história, né? A memória da construção e da criação da Lei Maria da Penha. E você falou muito bem com relação à Constituição Federal, que define que o Estado tem o dever de garantir a integridade física, de garantir uma vida sem violência para as mulheres. E nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro uma experiência que é uma experiência brilhante, uma experiência pioneira, que foi criada pela nossa companheira, pela Major Cláudia, que é a Tenente... Major Cláudia, desculpe, Cláudia. A Tenente Coronel Cláudia. Tenente Coronel Cláudia,
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é graduada e mestre em Ciências Sociais pela UFRJ, é pós-graduada pela UERJ, pós-graduada em Liderança e Gestão pelo Centro de Liderança Pública, é pós-graduada em Gênero e Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e em Segurança Pública com Cidadania pela Universidade Cândido Mendes. A Tenente-Coronel Cláudia integra a Comissão de Segurança da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, que é vinculada, essa comissão é vinculada ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Estado do Rio, é membro do Fórum Permanente de Violência Doméstica e de Gênero da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Atualmente, a Tenente-Coronel Cláudia é subchefe do Escritório de Políticas de Prevenção da Polícia Militar do Rio de Janeiro, setor responsável pela implementação e acompanhamento dos principais projetos e programas de prevenção da PM, dentre eles a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida. A Tenente-Coronel Cláudia é uma grande companheira, é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com essa luta e nós nos orgulhamos muito de tê-la por perto. Com a palavra, Tenente-Coronel Cláudia Moraes. Bom, obrigada. Boa noite a todas e todos. Falando hoje desse encontro. É sempre uma honra para mim estar dividindo os espaços com mulheres tão competentes e com uma história de luta tão importante. Não vou revelar a idade, mas quando Leila começa a falar da trajetória dela, do que ela está fazendo, do que ela lá em 75, e assim, quando a gente começa a pensar assim de toda essa trajetória que veio antes, né, das mulheres que vieram antes de nós, né, que estavam construindo e formando essas bases para que a gente conseguisse trilhar caminhos desafiadores que a gente tem hoje, mas para que a gente consiga, é sempre muito inspirador. Inês, eu tive contato com a nossa querida Inês desde a época de Dossiê Mulher, e Conceição também, desde a época de Dossiê Mulher, quando eu estava no Instituto de Segurança Pública, e ela sempre apoiando essa iniciativa, sempre dando espaço para a construção e para fortalecimento, né, do Dossiê Mulher, que é um relatório, né, do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que produz estatísticas sobre a violência contra a mulher e que muito orienta as políticas públicas, que nos ajuda a trabalhar com avaliação, nos ajuda a fazer gestão por evidência. Então, Inês e Conceição sempre nesses espaços. Então, a gente vem se encontrando e da mesma forma também com Leila, não é? A Leila é uma inspiração para a gente, e assim, ela tem acho que todas vocês têm muitas histórias para contar, e eu acho que é uma grande honra para mim poder compartilhar com vocês, aprender com vocês todos os dias. Toda vez que Leila fala é uma aula, não é? E a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento e repetir essa história para que as outras meninas saibam que nada foi fácil, que nada foi dado. Não é? Então, eu acho que essa reflexão é muito importante, e eu lembro da Leila falando de ver a sucessão, de ver que as lutas elas não iam perecer, e que como é gostoso a gente ver essa primavera e outras mulheres e outras meninas aderindo e construindo e trazendo outras linguagens, porque a gente está falando né, quando a gente pensa, eu lembro das histórias de Leila contando da Constituinte, que se mandava carta, não é, para colocar as agendas das mulheres, e várias cartas, e hoje a gente está numa outra era, na era das lives, na era do 4.0 e 5G, e como é que a gente usa isso tudo, porque é uma linguagem que eu não conheço muito bem, mas que eu quero me adaptar, porque eu quero me manter, né, nesse processo e ativo, né? Então, assim, e eu acho que um pouco desse processo, dessa construção no Rio de Janeiro, eu acho, primeiro, que a Patrulha Maria da Penha não é uma ideia minha, não é uma novidade, primeiro é trabalho de muita gente, eu acho que é um momento que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que eu acho, assim, de um grande investimento. A gente está fazendo um ano agora, né,
desse grande programa da Polícia Militar, mas antes desse programa da Polícia Militar, nós já tínhamos iniciativas, inclusive lá em Volta Redonda, que eram Guardiões da Vida da Polícia Militar. Mas a gente também teve iniciativas que continuam e muito bem sucedidas, que é a atuação dos municípios com as patrulhas Maria da Penha, que a gente aprendeu muito com eles, e assim, eu tive a felicidade de participar por conta do trabalho com dossiê e tudo mais, do processo de formação de algumas dessas patrulhas, né, das guardas, e que assumiram o desafio de trabalhar com prevenção, e assim, e a gente está falando quando a gente pensa na estrutura das guardas, a gente está falando de enfrentar um tipo de criminalidade, mas a maior parte das nossas guardas não tem porte de arma e tudo mais, e mostrando que é possível trabalhar, e com bons resultados. Então, assim, isso para mim então, assim, quando a gente fala desse grande programa hoje da Polícia Militar, ele, na verdade, ele tem que fazer esse reconhecimento de quem veio antes, das primeiras experiências, e por que de nós termos necessidade de um programa como esse, de uma Patrulha Maria da Penha, não é com esse nome, com essa referência, o nosso é Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, para guardar a memória, não é, da experiência exitosa que nós tivemos no interior do Estado, cujos comandantes, né, fizeram aceitaram esse desafio com seus recursos locais ali do seu batalhão, para poder, e tiveram bons resultados também, como em Três Rios, em Volta Redonda, em outras regiões do Estado, na região serrana também. E eu acho que, primeiro, esse reconhecimento, então a gente juntou um pouco do que a gente já tinha também, porque eu acho que uma das coisas que a gente vê muito nas políticas públicas é todo mundo querendo fazer uma coisa nova, fazer uma nova assinatura e esquecer o que foi feito antes. Eu acho que isso para a administração é muito ruim, isso para a gestão, para o processo da administração, para o processo político é muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer essa memória, incorporar aquilo que tá dando certo e dar continuidade, porque senão a gente fica o tempo todo recomeçando. Eu acho que quando a gente fala de um programa como esse, ele tem que só dar continuidade, ele não pode ficar recomeçando, volta atrás, aí muda, troca o nome. E então, acho que esse é o ponto. E nós começarmos do jeito que a gente começou, com o pé direito, e de uma forma assim que eu achei que foi uma coisa também que fez muita diferença, que foi que a patrulha começou da mesma forma em todo o estado do Rio de Janeiro, quer dizer, em todos os batalhões, cada batalhão recebeu a estrutura, recebeu os policiais, o treinamento, a capacitação e todo o apoio para fazer. Quer dizer, não foi uma coisa que foi chegando depois, ou que alguém pode dizer, eu levei para tal lugar, não, foi uma política pública que chegou para todo mundo, sem ninguém para mediar essa chegada, não é? Então, acho que isso é muito importante também. E como um serviço da polícia. Por quê? Porque quando a gente fala da atividade da Polícia Militar, e eu sempre repito isso, já devem estar cansadas de ouvir, o primeiro motivo de acionamento do emergencial da Polícia Militar são crimes contra a mulher. Então, isso é uma questão que está no nosso dia a dia, que é o nosso fazer, e ao mesmo tempo que nós tínhamos isso tudo, nós não tínhamos um serviço especializado. Então, a gente tem uma média de atendimento diário de mais de 200, isso só na região metropolitana, de mais de 200 despachos de viatura para crimes contra a mulher. É dessa dimensão que a gente está falando, é desse problema que a gente está falando, e em muitos casos são acionamentos repetitivos, às vezes a mesma casa, numa semana, na outra, não é? Repetindo naquele mesmo endereço. Isso quer dizer o seguinte, que esse tratamento não tá surtindo efeito. E a gente precisa ter uma resposta mais adequada e especializada para isso. Mas essa resposta também não é uma resposta única da polícia. Então, eu acho que esse programa, como ele foi estruturado, e trazendo todo esse conhecimento, trazendo a vivência anterior, trazendo a experiência de outras patrulhas, como a gente foi conhecer a Ronda Maria da Penha da Bahia, que faz um trabalho lindo, serviço premiado, como a Patrulha Maria da Penha do Maranhão, não é? Todos os estados do Nordeste, a gente tem as patrulhas Maria da Penha funcionando no âmbito das polícias e também dos municípios, então isso é muito importante, essa participação do município também com essa aderindo, porque o que não falta é mulher vítima de violência, não é? Então, eu acho que a gente, quanto mais atores do sistema de segurança voltados para isso e de uma forma capacitada, eu acho que melhor vai ser a nossa resposta e mais mulheres nós vamos conseguir chegar e trabalhar com a prevenção, que é o que a gente quer. Então, quando esse programa ele é instituído aqui no Rio de Janeiro, com todo esse aporte, com o que a gente tinha de melhor, nas viaturas mais modernas, né, a gente viu aí em todo o estado, com um perfil de policial selecionado, então duplas de homens, policial, a dupla é formada por um policial do sexo masculino e uma policial do sexo feminino, os dois são voluntários para trabalhar nesse serviço, então eu acho que isso também é muito importante, a presença dos dois ali de forma complementar, e hoje a gente tem, na nossa estrutura, a gente tem 47% de mulheres e 53% de homens.
Quando a gente olha para o universo da nossa polícia, onde a gente tem mais ou menos 10% de mulheres, a gente vê que realmente, assim, como a gente chegou nesse termo, né, e com esse apoio para que a gente conseguisse formar a estrutura da patrulha, como a gente entende que tem que ter essa presença feminina também, para a questão de que algumas mulheres se sentem mais à vontade relatando, lidando, né, passando a sua vivência, ou que ela, né, a sua situação para uma outra mulher, mas tem outras que se sentem mais à vontade com o homem. Mas e um outro sentido também, que é mostrar como nós podemos trabalhar juntos. Eu acho que o fato de chegar na casa dessa mulher que recebeu a medida protetiva, chegar uma dupla, né, de policiais, mostrando a presença dos dois e mostrando como eles trabalham de forma integrada, eu acho que isso ressignifica também essa questão da relação entre homens e mulheres. E quando a gente fala dessa necessidade de a gente ter um serviço especializado para dar suporte para a Lei Maria da Penha, porque é tudo aquilo que a gente falou. Quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, a terceira melhor lei do mundo, de proteção à mulher, que tem toda essa história, como a gente falou, não foi uma coisa dada, ela não parte daquele momento lá de 14 anos atrás, ela é uma construção, você chegar nela é uma construção, e fruto de pactos internacionais, de compromissos com uma agenda internacional de direitos humanos. Então, tudo isso chega até a patrulha, até o momento da Lei Maria da Penha, mas, ao mesmo tempo, se a gente tem a medida protetiva que é um das grandes vantagens, né, que eu acho assim, uma questão imediata que a gente tem na Lei Maria da Penha, por vezes essa medida ela não era respeitada. E nós tivemos casos de mulheres que, infelizmente, perderam sua vida com a medida protetiva dobrada dentro do bolso. E a resposta foi: quem fiscaliza? Quem vai garantir o cumprimento dessa lei? Em alguns casos, para alguns autores de violência, o fato de receber uma medida judicial, uma determinação, é suficiente para que ele acate aquela medida e cumpra o que está previsto. Outros não. Outros vão continuar insistindo, continuar mantendo contato, continuar violando, e alguns chegam ao ponto de tirar a vida dessa mulher. E a primeira experiência que a gente tem sobre isso no país é com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em 2012. A primeira experiência que se tem notícia foi feito exatamente com essa ideia, de que é possível a gente trabalhar com prevenção e que a gente precisava de um suporte para essas medidas protetivas. E é hoje o carro-chefe da nossa atuação. A gente trabalha num processo de parceria, tem um convênio, né, um protocolo de intenções com o TJ, que garante a questão da remessa das medidas protetivas para cada batalhão da área de moradia dessa mulher, e a partir daquele momento a patrulha recebe e estabelece o primeiro contato para acompanhamento dessa mulher. Então, quando a gente percebe que a gente chegou a um ano, né, de trabalho com policiais capacitados, altamente motivados, e isso também é um diferencial, porque quando a gente trabalha principalmente com voluntários, com pessoas que querem trabalhar nessa área, e a gente pode, aquela coisa, a gente cobra mais, a gente pode cobrar mais, porque aquela questão, você foi voluntário para estar aqui, mas não precisa, porque eles fazem por amor e por entender a profundidade, a importância desse trabalho. E assim, e trabalhar com prevenção. E um dos cuidados que nós tivemos desde o início foi a preocupação, e aí é uma coisa que a gente traz desde a minha experiência lá no Instituto de Segurança Pública, com a produção de dados, é que a gente tem que trabalhar com evidências também. Então, a preocupação com produção de dados, com registro, com georreferenciamento, tudo isso é importante para a gente mostrar, primeiro, a efetividade, e os números estão aí para a gente poder, depois a gente deve falar mais sobre isso, depois a gente fala até mais sobre os números, mas é dizer que a gente tem já tem resultados em relação a isso no estado do Rio de Janeiro, e para todas as regiões. Então eu acho que a gente tem uma estrutura, né, um protocolo geral, mas ele tem que ser adaptado a cada realidade. Por quê? Porque a gente tem patrulha que atua aqui na capital, atua em área de comunidade, a gente tem mulheres na área rural, tem mulheres que trabalham, que moram em área de, por exemplo, em ilhas, por exemplo, e a gente consegue atender as mulheres, porque essas mulheres não podem estar excluídas, e a gente sempre fala que política pública, não é que se coloca como política pública, não pode deixar ninguém de fora. E uma das coisas também que a gente tem percebido, quando a gente fala, né, sobre violência contra a mulher, a gente fala sempre dessa mulher genérica, dessa mulher, mas quando a gente observa no dia a dia e observa as interseccionalidades, como a gente percebe que a violência, existe uma violência geral pelo fato dessa mulher ser mulher, mas quando a gente olha mais de perto para algumas características, algumas interseccionalidades,
faz com que a jornada de sofrimento das mulheres seja desproporcional. Então, quando a gente pensa nas mulheres negras, quando a gente pensa na invisibilidade das mulheres deficientes e tantas outras realidades que a gente acaba, às vezes, subsumindo nesse universo todo. Então, acho que para isso que a gente tem que ter esse olhar ao mesmo tempo de dar essa resposta, mas como é que a gente trabalha nessa política pública para atingir, para chegar até essas mulheres, não é? Entendendo que cada mulher é única na sua experiência, na sua vivência. Tá? Mas eu estou aqui aberta aqui para as colocações de vocês, é só um aquecimento inicial. Então, gente, olha, maravilhosas exposições das duas, a Leila, a Cláudia, e sempre traz muita força para a gente também, né? Quando eu falei de bate-papo, de troca, é que há uma energia, mesmo online, a gente sente esse vigor, esse trabalho, essa luta cotidiana de vocês, e muita gente participando aqui e mandando recados e parabéns, etc. A Rosane Bergoni está aqui, dizendo parabéns, doutora Leila Linhares e a tenente-coronel Cláudia Moraes, que tive a honra de conhecer em Volta Redonda, quando veio explicar sobre a patrulha Guardiões da Vida. O pessoal da Associação Mulher Cidadania, Ambiente e Economia Solidária também postou aqui, dizendo, bom ter mulheres tão guerreiras e competentes nesse encontro. A Leila Regina, lá de São João de Meriti, está aqui também. O bom de ser online é isso, né? Vem gente de todo lugar. E ela saudando as mulheres guerreiras. A Josinete Maria Pinto, a NET, aqui de Volta Redonda, do Movimento de Economia Solidária, também mandando um alô. A Edna Calheiros, nossa querida Edna, lá do Cedim. Leila Linhares, sempre nos honrando com esse resgate histórico da luta das mulheres. Maravilha. A Cidinha, Maria Aparecida Silva, Conceição Inês, duas grandes lutadoras em defesa dos direitos das mulheres. E quero dizer que tem muita gente aqui, muitos homens também participando aqui, e a gente fica feliz sempre de falar com as mulheres, mas falar com os homens também, né? Porque os homens precisam entender que violência contra a mulher é crime, muitos já entenderam, que bom, e que esses possam passar para frente, né? Para os seus amigos, para os seus companheiros, e mostrar o quanto é importante viver em harmonia, em respeito e sem violência. Então, a gente sempre fica contente quando os homens também participam e ouvem sobre a Lei Maria da Penha. E eu gostaria que tanto a Leila quanto a Cláudia pudesse falar um pouco nessa próxima rodada, porque aconteceram algumas mudanças, né, na Lei Maria da Penha, nesses últimos tempos, algumas propostas de lei e tudo, que pudessem comentar se essas mudanças realmente trouxeram mudanças para melhor, ou se a lei está já assim, né, toda redondinha, sem precisar tanto de modificações ou complementos. Como é que elas veem isso e os desafios na aplicação da lei? Conceição também vai colocar. A Conceição vai colocar também, aí depois a gente vai. A tenente-coronel Cláudia falou sobre os Guardiões da Vida e ela citou Volta Redonda como uma experiência pioneira. E, de fato, e nós não podemos deixar, nesse momento, e aqui nessa live, de agradecer e de parabenizar essa equipe de Volta Redonda, que é tão comprometida e tem um trabalho muito reconhecido no estado do Rio de Janeiro. Então, gostaria mesmo, nesse momento, de parabenizar essa equipe aqui de Volta Redonda, o Cabo Barreiro, a Fernanda, o Prado e a Rafaela, que são esses guardiões da vida de Volta Redonda, que nós não poderíamos hoje deixar de
louvar esse trabalho que eles realizam aqui em Volta Redonda. Então, parabéns a vocês e o nosso agradecimento por esse compromisso. Agora passo a palavra a Leila ou a Cláudia para responder a pergunta da Inês. Tá. Eu, antes de responder a pergunta da Inês, eu queria complementar uma coisa importante, né, que eu acho que a Cláudia falou sobre essa atuação da Patrulha Maria da Penha, né, como é que isso é importante, você chegar lá nas mulheres. E ela citou o Rio Grande do Sul. E eu queria falar também, citar uma experiência que foi iniciada no Rio Grande do Sul e que tem se espalhado, e aqui no Rio de Janeiro isso ocorre também, que é a formação de mulheres de setores populares nos projetos Promotoras Legais Populares, né? Que é você levar para mulheres conhecimentos, informações, como ajudar mulheres a sair de situação de violência, conhecimento sobre a lei, sobre os serviços. Então, esse trabalho, né, que é feito pelos grupos feministas ou que é feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui, né, eu acho que também é um trabalho muito importante, que é levar conhecimento, porque a gente sabe que muitas mulheres ainda não conhecem seus direitos, ou se conhecem seus direitos, não sabem aonde vão buscar esses direitos, qual é o caminho, né? Quer dizer, ou seja, qual é a rota mais rápida, a rota menos sofrida para as mulheres buscarem os seus direitos. E eu queria só complementar também em relação à Lei Maria da Penha, né? Ao mesmo tempo que foi uma lei escrita por mulheres, né? Não foi uma lei escrita pelo parlamento, foi uma lei que também contou com uma atuação muito importante de um contexto político, né? É um contexto político onde nós tínhamos uma Secretaria de Política para as Mulheres, né? Liderada pela ministra Nilceia Freire, parlamentares feministas, e particularmente eu queria citar a deputada Jandira Fegali, que foi fundamental, foi relatora da lei, e todo o trabalho, né, de incidência política que o movimento de mulheres fez em relação à Lei Maria da Penha, e que tem feito sempre, né, o tempo todo nós estamos fazendo incidência sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário, e o processo, né, de aprovação da Lei Maria da Penha foi um processo de incidência política, não só desse grupo que trabalhou na redação do texto original da lei, mas também uma incidência política de muitos movimentos de mulheres, organizações de mulheres, enfim, setores da sociedade que se juntaram a nós para dar força nesse projeto. E, nesse sentido, né, o contexto político, né, o contexto do presidente Lula, que sancionou a lei sem nenhuma reserva, né, que deu à lei esse nome de Maria da Penha, né, ou seja, essa lei não tem número, essa lei tem um nome, essa lei tem um nome de mulher, tem um nome de mulher que é uma lutadora, uma sobrevivente, né? Maria da Penha, hoje em dia, tem uma organização, que é o Instituto Maria da Penha. Então, eu acho que houve um momento, né, de grande avanço também. O que a questão que a Inês, né, coloca, e a Inês, como foi parlamentar, a Inês sabe muito bem disso, né? Uma coisa é fazer a lei, a outra coisa é conseguir defender a lei, sustentar essa lei e impedir que essa lei seja descaracterizada. Então, a gente vê, nos últimos tempos, né, projetos de lei que querem atuar na Lei Maria da Penha, né? Ou seja, a lei, para se consolidar, ela precisa de um certo tempo, né? Porque a lei entra no imaginário social, a lei precisa de processos, a lei tem um caráter educativo, né? Eu sempre conto a história de que, uma ocasião, eu peguei um táxi, nesse táxi, o motorista de táxi lamentava ele não poder ter trocado o carro dele, porque, né, a mulher dele deu uma Maria da Penha nele, né? E eu me fiz de boba e perguntei, mas o que você fez? Não, eu bati nela. Então, ela me deu uma Maria da Penha, né? Então, sabe, essa lei entrou no imaginário social de homens e mulheres, mesmo que as pessoas não conheçam o texto da lei. Então, é importante a gente consolidar. É a mesma coisa que mexer na Constituição. É possível que a nossa Constituição não seja uma Constituição perfeita, mas ela é aquilo que nós conseguimos dentro de um processo democrático. Então, garantir, né, a efetividade da Constituição é fundamental. Então, quando se começa a mexer na Constituição, desregulando direitos trabalhistas, desregulando direitos previdenciários, nós vamos
desmanchando a Constituição. Né? Então, a mesma coisa em relação à Lei Maria da Penha. A maior parte dos projetos que têm sido apresentados no parlamento são projetos punitivistas, são projetos que não estão preocupados no fortalecimento de políticas públicas e nas áreas de prevenção. Então, a gente vê que são projetos que, na realidade, de um lado, são projetos que podem sabotar a Lei Maria da Penha, por serem propostas, por exemplo, de retirar a expressão gênero, né? E, com isso, ao se retirar a expressão gênero, está se realmente afastando da lei, né? Todos aqueles e aquelas que não estão, né, no binarismo homem-mulher, né, são os transexuais, né, são as homossexuais, são as lésbicas, ou seja, há toda uma tentativa de retirar essa expressão da lei. Não só da lei, né, todo um monte de leis, projetos, que, inclusive leis municipais, em relação à ideologia de gênero, orientação sexual, ou seja, eles querem barrar, né, esse avanço de conhecimento e avanço de democracia nos espaços da sociedade, particularmente nos espaços escolares. Então, muitos desses projetos, a mim me assusta muito, não só me assusta, como também a todo o grupo. Depois que a lei foi sancionada, né, esse grupo original que trabalhou no texto da lei, nós nos constituímos no consórcio Lei Maria da Penha. Então, a gente tem feito, nesses 14 anos, um processo contínuo de tentar ver o que está acontecendo, o que o judiciário está fazendo, o que o executivo está fazendo em relação à lei, onde houve avanço, onde tem havido retrocesso, desmanche de serviços. E o que a gente tem percebido é que existem mais de 100 projetos tramitando no Congresso Nacional que não trazem nenhuma novidade para a Lei Maria da Penha, que são projetos que retiram determinadas prerrogativas do Poder Judiciário, são projetos que aumentam a pena, né? Ou seja, são projetos que, longe de estarem preocupados com a segurança das mulheres, né, são projetos puramente punitivistas. Claro que é importante que a impunidade seja uma característica da lei, sim, né? Aquele que comete o crime, ele tem que ser responsabilizado. Mas é mais do que isso, a gente quer que o crime não aconteça. E que, para o crime não acontecer, é preciso que as mulheres tenham conhecimento, tenham serviços, enfim, muitas coisas são necessárias. Então, eu me preocupo muito, Inês, com esses projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, estão tentando introduzir mudanças, né, muitas vezes, sobre os argumentos de a Lei Maria da Penha não tratou disso. Bom, se a Lei Maria da Penha não tratou disso, faça uma lei complementar, faça uma lei qualquer outra, né, mas você não precisa mexer no texto da Maria da Penha. Eu tenho muito medo que, se mexer no texto da Lei Maria da Penha, possa se perder uma série de avanços da lei, particularmente nessa perspectiva, que é uma lei que trata da violência de gênero, né? É uma lei que não é simplesmente aquilo que aconteceu com a lei do feminicídio, que era feminicídio, matar uma mulher por questões de gênero, e essa palavra, né, foi tirada, esse conceito de gênero foi retirado da proposta inicial, também apresentada por feministas ao Congresso Nacional. E eu acho que nós estamos vivendo um contexto extremamente conservador, um contexto extremamente reacionário, né, com retrocessos, e certamente, hoje, se nós fôssemos apresentar a Lei Maria da Penha, é bem provável que a lei não fosse aprovada, tendo em vista as características que nós temos hoje do Congresso Nacional, marcadamente por grupos conservadores, fundamentalistas. Então, essas são preocupações, né? Preocupações que, quando eu faço um paralelo, né, com um certo desmonte da nossa Constituição Federal, eu tenho a mesma preocupação em relação à Lei Maria da Penha. Então, eu acho que tem coisas positivas, a Cláudia vai falar mais sobre isso, né? Mas, do ponto de vista das mudanças legislativas que estão aparecendo, eu quero manifestar minha preocupação, e eu acho que nós, feministas, movimentos de mulheres, devemos estar atentas e devemos reagir, não deixar que essas mudanças que enfraquecem a Lei Maria da Penha possam prosperar no Congresso Nacional.
Vou direto ou vão me passar a palavra? Pode continuar, Cláudia. Então, bom, eu acho que eu compartilho, ouvindo as colocações de Leila, eu compartilho com ela a questão da preocupação também, porque quando a gente faz uma leitura da Lei Maria da Penha como um todo, e ela é uma lei que tem uma característica preventiva muito grande, de prevenção muito grande, é uma lei educativa, é uma lei que explica, que conceitua, que traz elementos importantes para a gente entender o fenômeno. Eu também compartilho da minha preocupação com a questão desse processo, desse grande número, né, de iniciativas legislativas que de alguma forma tentam trazer alguma mudança para a Lei Maria da Penha, mas acredito também que nem todo o legislador tenha, talvez, assim, aquela ideia de que é mais fácil a gente melhorar o que já está colocado do que a gente fazer uma nova lei. Eu acho que isso pode passar na cabeça de um legislador bem intencionado. E aí, pensando também nos aspectos positivos, e eu, como alguém que trabalha, né, como alguém que trabalha diretamente com a aplicação da lei, né, e a polícia militar e a polícia civil, a gente tem essa preocupação dessa aplicação prática. Como é que a gente lida com isso na prática? Como é que a gente lida... E, assim, um dos grandes problemas que se tinha, inclusive, no início das patrulhas Maria da Penha, era como lidar com o descumprimento da medida protetiva. Por quê? Porque para o descumprimento da medida protetiva, aí aquela coisa de como é que eu vou tipificar isso? Onde é que eu vou colocar isso dentro do que está colocado no Código Penal? Porque disso que a gente está falando. Não é? E aí você tinha que esperar o seguinte, é um fato novo. Que fato novo? O fato novo pode ser uma ameaça, o fato novo pode ser uma lesão corporal mais grave, o fato novo pode ser uma tentativa de feminicídio, o fato novo pode... Então, assim, eu também não tenho essa perspectiva punitivista, eu acho que a gente tem sim, que o Estado tem que aplicar a punição quando necessário, mas só a punição em si não resolve, a gente percebe isso no dia a dia, com o alto grau de reincidência de pessoas que, de alguma forma, incidem no crime e acabam cometendo novos crimes depois. Então, quer dizer, aquela ideia de que a punição em si não resgata e não resolve o problema. Mas, em algumas situações, a gente lida com essas situações, por exemplo, em casos, por exemplo, de autores muito violentos, onde você faz a prisão desse autor, a pena, o tempo que ele vai ficar retido é muito pequeno, e quando ele sai, a primeira coisa que a gente tem que fazer é redobrar a atenção com essa mulher. Por quê? Porque a gente já teve caso do autor sair, ser solto e ir direto para a casa dessa mulher, e aí a gente tem que organizar todo um processo, e às vezes situações que mulheres têm que ir para a situação de abrigo sigiloso. Por quê? Porque a gente não tem mais o que fazer dentro da legalidade. Então, assim, é um problema muito sério. Então, assim, não é só uma questão, a gente tem casos gravíssimos, e que a gente pensa o seguinte, como é que a gente vai garantir a integridade dessa mulher? A gente vai mandar ela para outro estado, a gente vai botar ela no programa de proteção à testemunha? A gente tem situações muito sérias e que, às vezes, a resposta legal e dentro do que a gente pode fazer dentro do nosso ordenamento jurídico é muito pequena. Então, assim, é uma situação tensa, uma situação difícil de lidar. E uma das mudanças que nós tivemos na Lei Maria da Penha foi, né, uma mudança que foi feita, foi a questão de você criar o crime tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva. Então, esse é um fato também que é importante. Por quê? Porque hoje você não precisa esperar esse autor fazer uma outra violência com essa mulher. Se a medida protetiva ele não pode entrar em contato, ele não pode se aproximar, ele não pode se aproximar X metros, e se ele está fazendo aquilo, ou se ele de alguma forma avança, independente de você conseguir atuar preventivamente, você evitar que ele faça alguma coisa, você tem uma resposta legal. Não é? E, para além disso também, eu acho que aí tem uma outra questão também, que a gente teve agora uma recente alteração, mas de uma coisa que já estava prevista, que era a questão dos grupos reflexivos. Porque isso é o tipo de ação que tem mostrado, por evidências, que tem surtido efeito. Que a realização dos grupos reflexivos para homens autores de violência tem contribuído para a reduzir a reincidência. Quer dizer, esse autor que participa desse grupo reflexivo, ele não volta a reincidir. Então, assim, em todos os lugares onde essa prática foi colocada, ela tem dado resultado. Inclusive, em Volta Redonda, nós temos essa atuação com guardiões da vida,
que faz esse trabalho junto com o juizado, que os homens que recebem uma medida protetiva, além da questão do acompanhamento da mulher, da fiscalização feita pela Maria da Penha, esses autores também têm que passar no grupo reflexivo. E os números, até onde nós sabemos, você tem 0 de reincidência para os homens que passam por esses grupos. Então, assim, é oportunidade, e aí quando a gente fala disso, é o seguinte, esse homem pode nunca mais voltar a viver com essa mulher, como pode acontecer, porque existem mulheres que voltam a viver, e dados até dos juizados mostram que 30% das mulheres que percorreram todo o percurso da Lei Maria da Penha, denunciando, passando do processo, voltaram a viver com esses autores. Então, assim, se não fizer nada em relação a isso, essa mulher vai sofrer nova violência. E se essa mulher não reata o relacionamento com esse autor, ele pode reproduzir esse comportamento com outras mulheres, como os dados apontam. Quando você vai analisar a ficha de antecedentes de um autor de violência, em geral você vai encontrar outros casos de violência contra outras mulheres, companheiras, ou até irmãs, mãe. Então, assim, é todo um histórico que tem que ser tratado, e que foi tratado agora, recentemente, numa lei também que reforça alguma coisa que já está. Então, eu acho que tem que ter essa questão do que realmente é essencial e do que é exagero, e aí entrando também a questão de algumas funcionalidades de descaracterizar uma lei que é tão importante, que é uma lei tão inclusiva, e que a gente tem que ficar atenta, sim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Leila. Bom, ótimo. E temos aqui muitas participações, muitos elogios, várias pessoas parabenizando o Jogaib, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, parabenizando vocês por esse debate. Temos, como a Inês já falou, temos muitos homens participando. Queria agradecer e parabenizar por vocês estarem pensando nessa discussão. Tem um que fala, que coloca aqui o mistério, que através dessas mulheres guerreiras que nós vamos transformar e mudar a sociedade. A Graça Lima, a Paraíso faz uma pergunta aqui. Como ajudar as mulheres que sofrem agressões domésticas romper com a proteção ao agressor? Essa é uma pergunta feita. Então, eu queria agradecer, tem muitos comentários aqui, Edna, Paraíso, Neide, tem muitos comentários e muitas pessoas parabenizando pelo debate, pela escolha do tema, e agradeço a todos que estão participando. Devolvo para a Inês. Eu gostaria de falar da Edna aqui, o que ela comentou, porque antes ela falou da Leila, né? Agora falou da Cláudia. Ela falou: admiro sua capacidade criativa, Tenente Coronel Cláudia, na garantia dos direitos das mulheres dentro da instituição Polícia Militar. Parabéns. A Neide Aparecida Santos diz que é do coletivo de mulheres do SENGE, Volta Redonda, FISENGE. Parabenizo a todos pela iniciativa, pelos excelentes trabalhos realizados. A Fernanda Carreiro Alves é lá de Barra Mansa, viu, professora Fernanda? Parabéns às mulheres guerreiras da live, diz que é um aprendizado. A Maria das Graças Miranda Lima, dizendo: Conceição, você é uma grande guerreira nessa luta, por isso que ela não leu, porque era um elogio para ela, entendeu? Então, gente, agora me parece... A Nena do Pré dizendo: boa noite, meninas. Obrigada pelo meninas, Nena. Me parece que agora é a rodada das conclusões, né, finais, e a gente repassa novamente para que seja feito. E eu quero ressaltar o que a Leila falou aí da preocupação, né, com o retrocesso. A gente está vendo alguns retrocessos acontecerem e a gente fica nessa preocupação, né? Onde mais eles podem atacar? O que mais podem fazer? Porque a questão do pensamento, né, não só do direito em si, legal, mas do pensamento, da ação, da forma de agir, muitos retrocessos estão existindo, né? Das pessoas defenderem que lugar de mulher é em casa, que mulher não pode realmente estudar,
esse tipo de coisa que a gente repudia toda hora. E queremos aqui também repudiar esse acontecimento, né, que a gente sabe que não é único, mas que tomou as manchetes dos jornais, das TVs, esse acontecimento tão triste de um tio, né, estuprar a sobrinha e acabar tendo que interromper a gravidez e irem pessoas para a porta dos hospitais para acusar a menina. Quer dizer, mais uma vez, é sempre assim, né? A mulher é a vítima e depois acabam que tem pessoas que querem culpar essa vítima também. E isso aconteceu com uma criança, e acontece todo dia, toda hora. O nosso repúdio também a esse tipo de pessoas que não conseguem conceber o amor, a compreensão, a solidariedade ao ser humano, né? E só quer plantar o ódio, a violência, etc. Então, eu acho que agora, não sei se a Conceição quer falar algo mais para a gente passar para as conclusões. Nós foi falado sobre os retrocessos e a Leila trouxe também uma fala com relação às políticas públicas, aos centros especializados, que a Lei Maria da Penha, ela trata e ela preconiza que os estados e municípios criem, implantem políticas públicas de atendimento às mulheres, esses equipamentos que são os abrigos, os centros de referência, isso, as DEANs, as delegacias, e esse é um dos nossos grandes desafios na Lei Maria da Penha, que nós temos ainda, aqui no estado do Rio e em nível de Brasil, poucos equipamentos desses funcionando, né? Os espaços que trabalham, né? Que são o que nós chamamos das OPMs, que são os organismos governamentais de políticas para as mulheres, as secretarias, as coordenadorias, ainda temos poucos funcionando no Brasil, e alguns poucos aqui no Rio que nós tínhamos estão sucateados, né? Muitos sucateados, não tendo profissionais adequados, o espaço físico deteriorado. Então, esse é um grande desafio que nós temos também com ela aqui, em uma das políticas que é preconizada pela Lei Maria da Penha. Então, voltamos para a Leila, para as suas conclusões finais. Então, querido, eu acho que, bom, primeiro eu quero fazer uma provocação para você, Inês, e para a Conceição. Nós precisamos de mais mulheres na política, né? Mesmo que a gente possa dizer, né, que mais mulheres na política não necessariamente garantirão, mas eu acho que é muito importante, né? Eu aí faço a provocação, Inês, e aí, quando é que você vai voltar? Conceição, e aí, como é que está a campanha? Né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? No outro dia, nós estamos relembrando o alerta feminista para as eleições da década de 80, como é que isso foi importante de aumentar para 26, né? O número de mulheres, né, deputadas federais. Então, sabe, eu acho que tem uma questão aí da gente poder estar participando politicamente, estar atuando politicamente, não só nos espaços da militância, das organizações não governamentais, mas nos espaços mesmo de poder, dentro das câmaras municipais, assembleias legislativas, Congresso Nacional, né? Eu acho que isso é um dado assim fundamental da gente estar participando, né? E eu acho também, né, que se por um lado o legislador, né, fez o seu papel, né, de aprovar uma lei, né, eu acho que as outras instituições têm que cumprir. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro se avançou muito nos juizados de violência doméstica, né, com os grupos reflexivos de homens, né, com a questão agora mesmo, a extensão, né, das medidas protetivas no contexto da Covid, mas a gente percebe também, né, que a gente tem muita luta pela frente, né? Nós temos que festejar os avanços, mais do que festejar, a gente tem que se orgulhar e garantir os avanços, né, não admitir retrocessos, e, ao mesmo tempo, continuar, né, buscando avançar, mesmo em contextos
muito difíceis, né? Tanto como resistência como com avanço. E a mim me parece, né, que, por mais difícil que seja o atual contexto, esse contexto nos provoca, que muitas vezes, quando o contexto é muito amigável, né, nós não somos provocadas a ter uma militância um pouco mais radical, um pouco mais ativa, né? Então, eu acho que esse contexto difícil está nos instigando a ser mais ativas, está nos instigando a uma indignação maior, que nos leva não à descrença, mas que nos leva, certamente, para avançar, né? Avançar, e mais do que só avançar, não só avançar entre nós, mulheres, mas avançar estendendo as nossas questões para toda a sociedade. E os movimentos sociais diversos, movimento negro, feministas, brancas, cisgêneros e não cisgêneros, né? Eu acho que, nesse momento, nós temos que fortalecer uma grande frente democrática, feminista, antirracista, anti-homofóbica, e provocar o Estado mesmo, né? E não nos calarmos, e não nos isolarmos, ou não nos colocarmos numa situação de desesperança. Eu queria só terminar dizendo que eu sou de uma geração que viveu 20 anos durante uma ditadura militar, né? E não foi fácil, foi difícil, né? Cada uma de nós que viveu nesse período certamente tem uma história para contar das dificuldades. Mas isso não nos impediu de continuar sonhando, isso não nos impediu de continuar atuando, e eu acho que, nesse contexto difícil que nós estamos passando agora, isso também deve ser uma lição para a gente, né? Não podemos nunca, né, abrir mão da nossa luta, não podemos nunca descansar ou tentar nos aliar do que está acontecendo, e temos que dar a nossa resposta. E uma das nossas respostas é ver as nossas câmaras municipais com mais mulheres, a nossa Assembleia Legislativa com mais mulheres, a nosso Congresso Nacional com mais mulheres, o Judiciário com mais mulheres, ou seja, nós temos que ocupar os espaços públicos e os espaços de poder. E eu acho que a militância, né, a militância da sociedade, a militância das organizações e movimentos de mulheres é extremamente importante, né? Porque, por mais que nós não estejamos no espaço do poder do Estado, nós estamos no espaço de poder da sociedade civil, e esse espaço tem que ser cada vez mais atuante, ativo e fortalecido. E eu queria deixar para você, Conceição, para a Inês, para a querida Cláudia também, né, um carinho muito grande, uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, e, sabe, ter certeza que nós vamos continuar juntas, né, não só em muitas outras lives, mas continuar juntas em muitas outras lutas, e muitos outros avanços, né, e muitas outras conquistas também. Então, um beijo grande para vocês. Obrigada, Leila. Tenente Coronel Cláudia. Bom, eu acho que reforçar esse ponto pela participação, pela maior participação das mulheres na política, eu acho que é muito importante. Eu acho que esse olhar, não é, das mulheres participarem das decisões que afetam a vida de todas as mulheres, e quando a Leila fala das 26 constituintes, não é, eu acho que elas não eram nem 10%, né, do total da Constituinte nessa época. Então, eu acho que hoje a gente não avançou tanto assim nessa representação, e isso é muito importante, como ela falou, por mais participação das mulheres nas instituições, no espaço de poder. E quando a gente fala dessa atuação dentro das instituições, como é que a gente pode trabalhar na implementação das políticas públicas, é muito importante que nós tenhamos esse respaldo da legislação, que a gente tenha esse respaldo institucional, para que a gente consiga dar a melhor resposta para a sociedade como um todo. Então, o meu lugar como policial, como alguém que trabalha muito nessa agenda, que tem uma trajetória muito grande nessa agenda, poder hoje compartilhar alguns dos resultados do que a gente tem, mesmo com todas as adversidades que nós estamos enfrentando de um modo geral no país como um todo, no Rio de Janeiro, então, nem se fala, mas, assim, ao mesmo tempo, a gente chegar
em relação ao programa, né, da Patrulha Maria da Penha, com 1 ano de funcionamento, a gente teve mais de 25 mil atendimentos diretos a mulheres em situação de violência, com fiscalização de medida protetiva, atendimento às mulheres em situação de violência, visita pós-crime, e também, no total de registros, mais de 30 mil registros entre ações sociais, palestras, todas as atividades que a patrulha faz no dia a dia, com um grupo de policiais, como eu falei, um grupo que não é um grupo grande, mas que tem uma produtividade incrível. E nesse período, a gente, em 1 ano, não é, com as equipes que nós temos, nós já conseguimos atender mais de 11 mil mulheres e 8.400, quase 8.500, agora já até passou de 8.500 mulheres inseridas no programa. E nesse universo das mulheres atendidas pela Patrulha Maria da Penha, nós não tivemos nenhum feminicídio. Então, isso mostra a efetividade de uma política pública, isso mostra que é possível a Polícia Militar trabalhar, e não ela sozinha, como eu disse, é um trabalho de integração com os outros órgãos, e quando a Conceição traz a preocupação com a questão da rede de atendimento, com os centros de referência, com os equipamentos municipais, eles são fundamentais nesse processo. Porque a gente não trabalha, quando a gente pensa em atendimento integral à mulher em situação de violência, e até respondendo a uma colega aqui que pergunta como a gente faz com que essa mulher não proteja esse agressor, ou como ela consiga romper com esse ciclo da violência, que eu acho que essa talvez seja a pergunta, né? É porque ela tem que saber o que vai acontecer depois. Ela tem que saber que isso não é uma questão só de polícia, não é uma questão só de justiça. Quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a gente fala de violência baseada no gênero, né, e aí pensar, a mulher sofre a violência pelo fato de mulher, isso é uma questão muito profunda, e que precisa ser tratada não somente com polícia, não só com esse aparato de polícia e justiça. A própria Lei Maria da Penha não trata exclusivamente disso. Então, eu acho que quando a gente observa esse resultado, e quando a gente tem um resultado qualitativo das mulheres que têm esse contato, que foram atendidas pela Patrulha Maria da Penha, que dizem, olha, eu estou vivendo um resgate da minha vida, da minha autoconfiança, e estão seguindo em frente, porque a ideia é o seguinte, a gente fala muito a palavra vítima de violência, mas vítima parece um rótulo para sempre, né? E não é, a mulher em situação de violência, se é uma situação, ela pode sair dessa situação, ela pode romper com essa situação, mas fazer isso sozinha, sem apoio, é muito difícil, né? Principalmente por conta desse contexto. Então, eu acho que essa perspectiva da gente ter uma política pública como essa que a gente tem no Rio de Janeiro, e que com o suporte da rede como um todo, da Polícia Civil, dos juizados, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos dos municípios, dos conselhos municipais de política para as mulheres, do nosso CEDIM, do nosso Conselho Estadual, que pela primeira vez está tendo uma presidência com uma representante da sociedade civil, isso são avanços que a gente precisa, e lógico que a gente tem muita coisa para avançar, mas assim, perceber o que foi conquistado até agora, e que a gente tem que manter, e buscar os novos avanços. E eu acho que dentro dessa perspectiva, né, da gente perceber que a gente tem uma coisa um resultado como esse, que a gente comemora, né, que eu acho que é comemorar a vida das mulheres, mas a gente tem muito o que fazer, porque isso não impede que mulheres que não estavam no programa, mulheres que nunca fizeram registro, venham a perder a sua vida para o feminicídio. Então, a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito que construir espaços de diálogo como esse, onde envolva todas as pessoas, porque essa agenda, quando a gente pensa na agenda de proteção das mulheres, da violência contra a mulher, não é uma agenda exclusiva, ela afeta a sociedade como um todo. Então, eu acho que a gente precisa da participação de todas as pessoas, de todos os segmentos. Eu, como agente, hoje, atuando na parte do Estado, eu não posso me filiar a uma corrente A, B ou C. O que eu tenho o meu norte tem que ser, e o norte da instituição é o interesse público, é a Constituição, é a legalidade. Então, eu acho que quando a gente pensa o seguinte, a quem nós servimos? Nós servimos ao povo, nós servimos à sociedade fluminense. Eu acho que é esse que tem que ser o norte de todos os serviços públicos. E a gente procura fazer isso, e eu acredito que a gente tem muito que avançar, mas o diálogo com a sociedade, o diálogo com a população é fundamental. Se a gente não tiver a oportunidade de expressar o que está sendo feito, e a gente não ouvir os anseios, dificilmente a gente vai acertar. Obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer aprender com vocês, ouvir, e a gente ainda tem muito, a gente vai se encontrar muito ainda, meninas. Olha só, eu quero agradecer muito a participação de vocês
não só a participação aqui, né, mas a participação na luta, no dia a dia, e também a todas as pessoas que aqui acompanharam, mandar um abraço a todas as entidades que ajudaram a organizar esse evento, e quero homenagear a todas com uma poesia, rapidamente. Eu gosto primeiro é de mim. Não esperei flores de você, porque em suas mãos nunca senti perfume. Esperei sempre respeito. Ah, isto sim. Respeito pelo que eu gosto, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu sou e fiz, pelo que eu sou e faço. Sempre esperei que você estivesse comigo. E se um dia não quisesse mais, dissesse com ternura. Não vai dar mais, me desculpe. Terei que seguir o meu caminho. Eu ia chorar, eu sei, mas depois diria, ele se foi, mas ficou um amigo. Infelizmente não foi assim. Você se foi e quebrou as pontes. Foi violento, falso e sem pena. A mim não coube outro jeito a não ser a Maria da Penha. Bem que podia ter sido diferente, mas eu aprendi. Antes de gostar de você, eu gosto primeiro é de mim. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Boa noite a todas, abraços. Inês, emocionante o seu poema. Terminar com esse poema foi, assim, muito bom. Agradecer muito, Leila, Cláudia, vocês estão sempre muito presentes, vocês são grandes companheiras, e parabenizar vocês pela sensibilidade e pelo compromisso. Então, parabéns a vocês, obrigada pela disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco nessa noite. Tem muitos comentários, vários, que a gente não vou conseguir citar todos os comentários feitos aqui. Quero citar duas pessoas que estão fora, estão no Rio. Tem a Edna Calheiros, que já foi falado, que está em Saquarema. Temos uma companheira, Analice Martins, e a Deise, que estão no Rio e aqui nos cumprimentaram também. Vários companheiros, agradeço a todos. Vocês ajudaram a brilhantar esse dia de hoje e esse evento. Obrigada a todos vocês, a equipe que ajudou na organização, o Léo, a Cíntia. Muito boa noite a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau.